Eu vou passando aqui a página do livro e a gente vai relembrando junto, tá? Aí eu queria até que vocês também, quem puder, quem souber aí, falar. Deixa eu aumentar aqui. A gente está falando sobre a evolução, né? A evolução e os pesquisadores, né, que estudam a respeito disso. A gente já viu aí dois, né, que é o Lamarck e o Darwin, que são os mais conhecidos. Existem mais, mas os que a gente conhece mais são esses dois, o Lamarck e o Darwin, né, porque eles publicaram estudos junto com outros cientistas, com outros pensadores, a respeito da teoria da evolução, né? Lamarck, lei do uso e desuso, quanto mais eu utilizo determinados órgãos, mais ele evolui, né? Se eu não utilizar, esse órgão tende a desaparecer, né? A gente utiliza sempre o exemplo da girafa, né? Para o Lamarck, existia girafa só com um tamanho de pescoço, né? Que era o pescoço curto, e que ao longo do tempo, como a vegetação rasteira ia acabando, essas girafas tinham a necessidade de esticar o pescoço para poder pegar as vegetações lá de cima. Com isso, né, o pescoço dela alongou e essas características foram passando através de geração a geração, né? Então, as girafas que nós temos hoje, em relação à lei do uso e desuso, ao lamarquismo, foi uma transformação, né, uma evolução da girafa de pescoço curto para pescoço comprido, tá? Isso daí, quem diz isso é o Lamarck. Darwin já pensa diferente. Darwin já pensa... Os dois estão relacionados ao meio ambiente, tá? Só que Lamarck é uma evolução, né? Ela era de um jeito e se evoluiu porque utilizou mais determinados órgãos, né? Então, evoluiu à medida que eles vão usando determinados órgãos, eles evoluem, né? Se eu não utilizar, eu perco, né? Aquele órgão, ele atrofia até que desaparece. Eu dei exemplo aí na aula passada, se eu não me engano, do dente ciso, que a gente falou que a tendência do dente ciso é desaparecer. Tem muita gente aí que às vezes nem nasce, faz 18, faz 20, faz 30, não nasce dente ciso. Porque é um dente sem função. Hoje em dia ele não tem mais função, né? Então ele tende a desaparecer. Alguns estudiosos falam que a nossa alimentação está sendo tão pobre, a gente está se alimentando tão mal, que vai chegar uma época que nem dente a gente vai ter, né? Porque não vai ter necessidade mais de mastigar a comida, já que a gente já se alimenta tão mal, é uma comida rápida, que a gente praticamente engole a comida, então a gente não vai ter mais aquela necessidade de mastigar e vai acabar não nascendo mais o dente, né? Vai ficar bonitinho, né, gente? Mas tudo bem. Mas isso no decorrer de muito tempo, não é uma coisa agora, é uma coisa que pode acontecer no decorrer de anos e anos, centenas de anos, né? Isso, Lamarck. Para Darwin, o que acontecia? Existiam dois tipos de girafas, né? Só relembrando, girafa de pescoço comprido e girafa de pescoço curto. Só que o meio ambiente determinou, né, do jeito dele lá, que a vegetação rasteira ia acabar. Então, acabou a vegetação rasteira. Só as girafas de pescoço comprido conseguiram sobreviver. As de pescoço curto morriam porque não conseguiam pegar o alimento no baixo, tá? Aí tem alguns prós e contras, né, em relação a essa... Oi, gente, professora. Fala, Sara. Bom dia, professora. Bom dia, amor. Quer Tá perguntar falando sobre alguma o quê? coisa?
Sim, É capítulo 31 ainda, evolução. estava falando sobre o quê? Então, capítulo 31 do livro, evolução, sobre evolução, mesma matéria da semana passada, sobre as ideias de evolução, evolucionismo. Evolucionismo? É o capítulo 31, a mesma apostila da semana passada, módulo 11, capítulo 31. Uhum. É que semana passada a gente usou mais os slides para fazer aqueles exercícios que a gente fez juntos, né? Então, agora. Achou aí? Estou vendo. Achou a fotinha aqui de Adão? Esse aqui é o Adão, tá? Pintado por. Quem foi que pintou? Não lembro quem foi, deixa eu ver se tem aqui. O Adão é do cristianismo, não do evolucionismo. Aham, eu sei. Mas aqui a gente está falando de processos evolutivos. Aqui. Processos evolutivos vai tudo, né? Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Uhum. Tá? Aqui é só uma pintura, Acredito. só para dizer que. Só para mostrar para vocês. Só. Uhum. Tá? Quer perguntar alguma coisa? Não. Não, pode continuar. Aqui tem um pintor. Cadê? Deixa eu ver. Michelangelo. Michelangelo que pintou esse quadro aqui. Que no livro de vocês aparece inteiro, né? Mas aqui, como é página por página, né? Essa figura é bem divulgada aí, tá o Adão aí, parecendo que está encostando no dedo de Deus, né? Lá em cima. Essa figura é bem divulgada aí quando a gente fala em evolução. Aí tá. Aí para o evolucionismo, né, a gente falando sobre evolucionismo ainda nessas duas teorias, o Darwin, o que acontecia? Tinha as duas girafas, né? Pescoço comprido e pescoço curto. Só que à medida que a vegetação rasteira acabou, só sobreviveu as girafas de pescoço comprido. É lógico, gente, todas as ideias, né? Tudo na biologia, tudo em várias ciências, a geografia, né? Até história, a gente precisa comprovar, tá? Precisa comprovar. Por isso que se chama teoria. Teoria é uma coisa que a gente não pode afirmar com 100% de chance, porque senão seria um fato, seria uma coisa real mesmo, que realmente todo mundo, através de provas, viu o que aconteceu. Nessa teoria aí, tanto de Darwin quanto Lamarck, evolucionismo, há algumas falhas que a gente tenta explicar no decorrer do estudo aí, mas que a gente não consegue explicar, né? Tipo, beleza, a vegetação rasteira ia acabar, acabou, né? E as girafas de pescoço pequeno, né, curto, teria que esticar o pescoço para poder pegar a vegetação rasteira, né? Mas ficou isso durante quanto tempo? Porque a gente sabe que o processo de evolução demora centenas de anos, né? Milhares de anos para ter o processo de evolução mesmo. Olha quanto tempo o planeta surgiu até a primeira partícula de vida aparecer. Milhares de anos para isso acontecer. Então, olha quanto tempo a girafa de pescoço curto teria que passar, né, se alimentar para poder chegar, evoluir para a girafa de pescoço comprido, né? Isso, o meio ambiente não dando recurso para ela se manter, porque até então a vegetação rasteira acabou, né? Ela não esticou o pescoço de um dia para o outro e pegou a vegetação lá em cima, né? Isso daí foi processo de alguns anos, né? Centenas de anos. Então, tem essas coisas aí que os cientistas não conseguem ainda chegar a um denominador comum, entendeu? Tem algumas falhas que os cientistas estudam e não conseguem explicar. Por isso se chama teoria, tá? A gente pode ter 99% de certeza, né? Mas aquele 1%, se a gente não conseguir provar, continua sendo teoria, tá? Não é um fato, não é uma coisa que a gente realmente sabe e a gente prova por A mais B que isso aconteceu, tá?
É igual, independente de religião, né? Igual o criacionismo. O criacionismo também é teoria, né? Por que a gente fala que é teoria? Porque ninguém viu Jesus, ninguém viu Deus, ninguém foi lá, conversou com ele e voltou, né? Ninguém fez isso. Então, a gente acredita porque a gente tem fé, a gente sente, né? Mas até a Bíblia, que foi escrita, ela foi escrita em várias línguas diferentes, né? E a gente sabe aí, quem faz curso de inglês, quem faz, até eu acho que inglês na escola mesmo, a gente não pode traduzir ao pé da letra as palavras em inglês. A gente não consegue traduzir. Tem algumas frases que, se você for traduzir, perde completamente o contexto da frase. Você tem que entender, você não pode traduzir. Imagina a Bíblia, que foi traduzida, né? Foi escrita em vários idiomas, né? E eles achando uma palavra para poder completar outra, né? A Bíblia, a princípio, foi escrita em latim, do latim foi passado para várias outras línguas, né? Então, e até hoje, mesmo com a mesma Bíblia, ali as religiões eles interpretam de uma maneira diferente a Bíblia, né? A Bíblia está lá, escrita a mesma coisa na Bíblia, tá? Mas cada religião interpreta de uma forma diferente, né? Tem a religião Testemunho de Jeová, que você não pode, eles não permitem que você faça transfusão de sangue. Eles dizem que na Bíblia está escrito, né, que não pode. Só que a Bíblia está escrito uma coisa que eles interpretam de uma forma, o católico interpreta de outra, de repente o evangélico interpreta de outro, né? Se está escrito da mesma forma, cada um interpreta de um jeito, imagina passando a Bíblia de latim, né, para todas as línguas que a gente tem aqui hoje no mundo todo, né? Então, por isso que até a parte do cristianismo continua sendo teoria, tá? A gente acredita, sim, a gente tem fé que aquilo ali aconteceu, a gente acredita na Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia, né? Mas é uma coisa que a gente pode ter 99,9% de chance não, de certeza que aquilo dali realmente aconteceu do jeito que está ali, né? Igual tem algumas partes da Bíblia que os cientistas eles explicam por que aconteceu aquilo, né? Isso eu já falei para vocês. Mas tipo a travessia do Mar Morto lá, né? Que, se eu não me engano, Moisés está indo com os discípulos dele, né? Fugindo dos soldados, e tem uma parte que ele diz na Bíblia, né, que ele bate o cajado no chão, o mar se abre e eles conseguem atravessar, né? Quando os soldados vêm e vão atravessar, o mar se fecha, né? Isso está escrito mais ou menos assim na Bíblia, né? Mas os pesquisadores, né, diz que isso daí nada mais foi do que o fenômeno da maré, né? Quando Moisés passou, a maré estava baixa, então ele conseguia passar. Não é igual a gente vê ali nos filmes, né? Nos filmes, quando ele bate o cajado, fica o oceano de um lado, o oceano de outro, e aquela parte seca para ele passar por dentro, né, do mar, aquela parte seca, parecendo areia mesmo seca ali. Mas os pesquisadores não acreditam que foi dessa forma, né? A maré baixou, ainda tinha água ali, mas a maré baixa, que dava para eles passarem tranquilamente, né? Era uma travessia grande, por isso que deu tempo da maré baixar e depois subir, né? Quando os soldados chegaram, que eles estavam sendo perseguidos e foram atravessar, fazer o mesmo percurso, a maré já estava enchendo, né? E por isso que eles não conseguiram atravessar, tá? Então, tem alguns pontos da Bíblia que os pesquisadores explicam por que aconteceu ali, por que aconteceu aquilo. Não deixando de ser milagre, tá? Não deixando de ser um milagre que a gente tanto acredita. Por quê? Milagre não pode ser provado. Hã? Fala, Sara. Milagre não pode ser provado
Porque a gente Pode ser sente, explicado. eu sei, que a gente sente, mas eu estou falando assim, independente da gente acreditar ou não, aquilo aconteceu naquele exato momento. Por que aconteceu ali naquele exato momento? Quando Moisés estava passando, né? Por quê? Porque Deus permitiu que aquilo dali acontecesse, naquele exato Sim, momento, independente de ser maré alta, maré baixa, de ser fenômeno da lua, independente de qualquer coisa. Aconteceu ali porque Deus permitiu que acontecesse. Tá? Independente do que a ciência explica, se tem um fator científico, se não tem, tudo ali aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. E é isso que a gente acredita, a maioria das pessoas, né? Quando a gente fala em cristianismo, em evolução, e nessa parte do criacionismo, que, que acredita nesse poder divino, que é Deus, né? Que eles nem falam em Deus, mas falam em poder divino. Então, independente do que a gente acha ou não, né? Em relação ao criacionismo, em relação à evolução, né? Continua sendo uma teoria. Por quê? Porque ninguém conseguiu provar 100% de certeza que aquilo dali aconteceu. No caso do criacionismo, a gente sente, a gente tem fé, então a gente acredita naquilo. Ponto. Tá? No caso da evolução, a gente vê porque tem os registros fósseis que a gente estuda aí, porque tem a anatomia comparada, igual a gente já falou aí anteriormente, tem a embriologia, que vai estudar lá o embriãozinho, a gente vai estudar acreditando nisso, porque são as bases científicas, a gente consegue ver, a gente está vendo ali que tem aquilo dali realmente, tá? Mas como ocorre, né, já que aconteceu milhares de anos atrás, como ocorre, se é isso mesmo que aconteceu, é só teoria. Tá? A gente só acha que realmente aconteceu através de experiências que a gente faz, através de datação, né? Mas ao certo, se é aquilo mesmo, se foi aquilo mesmo, infelizmente, a gente nunca vai conseguir saber. A gente cria teorias, né? Os cientistas criam teorias para explicar, né, o que tanto é que eu crio uma teoria aqui, daqui a pouco vem outra pessoa e vai criar uma outra teoria, vai falar que a minha está errada, que é dele que está certo, e assim por diante. Tá? E essa evolução que a gente está falando aí é justamente para esse processo que a gente está falando agora, é justamente para provar a diversidade das espécies. Tá? Essa parte da evolução que a gente está estudando agora não é para provar o início do mundo, não, porque isso aí a gente estuda no primeiro ano, tá? Que é a biogênese, como formou a primeira partícula de vida, né? Essa primeira partícula de vida já formou lá no primeiro ano, tá? A partícula de vida já formou lá, já evoluiu no segundo ano, que a gente teve aula aí com os seres vivos, né? Monera, vírus, os animais, os vegetais, a gente já evoluiu. Aí agora a gente está vendo como que esses seres vivos se modificaram, né? Como é que a gente tem essa diversidade aqui, ó, de seres vivos? Como é que a gente tem vários seres vivos diferentes no planeta que a gente habita, tá? Aqui. Essa daqui a gente já chegou a falar no início do, do módulo, quando a gente começou. Que esse processo de evolução a gente tem ao longo de milhares de anos, tá? E vários lugares aqui, ó, acreditam num tipo de evolução diferente, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, a Grécia Antiga, depois a gente vai, eu até sublinhei aqui, ó, não aqui, né, no outro. O filósofo e médico Empédocles talvez tenha sido o primeiro pensador a observar as semelhanças e diferenças entre os organismos que indicam sua história comum. Ele teria explicado que as criaturas que sobrevivem em determinado lugar permanecem ali, enquanto outros que eles ali não conseguem estabelecer acabam desaparecendo. Então, para ele, o que acontecia? As criaturas que viviam em um determinado local, que tinha condições favoráveis, temperatura,
chuva, no caso aqui a chuva, né? Aqueles seres vivos ali, ó, várias espécies de plantas diferentes, conseguiu a evolução. O que não estavam aqui, nesse habitat aqui, né? Que não estava aqui nesse habitat, não sobreviviam, né? Acabavam desaparecendo. Esse é um deles, né? Empédocles aqui. Aí tem o famoso Platão aqui, filósofo matemático. Quem gosta de filosofia, eu particularmente gosto de filosofia, a gente vê aí vários pensadores e a gente tem que estudar cada pensamento deles, né? Eu não vou nem dizer que é teoria, mas eles pensam, cada um pensa de uma forma diferente. E tem algumas frases de alguns pensadores aí, filósofos, que a gente utiliza até hoje, né? Algumas frases aí deles. Para Platão aqui, que era esse matemático, filósofo, ainda matemático, ó, sua visão era essencialista. Admitia que o mundo, conforme concebemos, é uma reprodução imperfeita da essência das coisas, né? Então, o que ele acreditava ali? Tinha uma força divina, né, um poder divino ali, que colocava os seres vivos ali, né, no planeta, né? E essa modificação que acontecia era uma reprodução imperfeita. Primeiro eu colocava a perfeição no planeta Terra ali, né? É como se fosse Adão e Eva. Deus colocou eles ali no paraíso, né? Adão e Eva, perfeitos, né? Mas eles cometeram um pecado e ficaram imperfeitos. Aqui também é a mesma coisa, tá? Ele colocou no meio ambiente os seres perfeitos, né? E no decorrer da evolução, esses seres perfeitos foram ficando imperfeitos, tá? Por isso que eles foram se modificando, tá? No caso dos animais aqui, a imperfeição não quer dizer coisa ruim, não, tá? Ah, porque eles eram de um jeito, ficaram de outro. Não, a imperfeição ali é só que fugiu, né, dos pensamentos da força divina que colocou ali para ser daquele jeito a vida toda, tá? Porque quando a gente fala em criacionismo, não sei se vocês lembram, tem a parte do fixismo, né? Fixismo, Aristóteles lá, que era um outro pensador também, filósofo lá, ele dizia que as coisas não se modificavam, eram fixos. Se eu nascesse barata, eu morreria barata, tá? Se eu nascesse goiabeira, eu morreria goiabeira. Se eu nascesse bactéria, eu morreria bactéria, tá? Isso na ideia do criacionismo. Na ideia da evolução, não. Na ideia da evolução, nós somos, né, evolução da primeira matéria viva, que são os coacervados, que deu origem à bactéria, que era procarionte, que virou multicelular e foi dando origem aos animais, aos vegetais, e foram se modificando, porque esses vegetais e animais tinham um ancestral comum, né, que a gente vê na anatomia comparada, a gente já viu isso, na anatomia comparada, durante um período, né, até um certo período, os animais, né, eram todos iguais, né? Uma das na anatomia comparada que a gente estuda é a cauda, né? Durante um determinado período, todos os animais possuíam caudas, né? Desde os mais simples até os mais complexos, que somos nós mamíferos, tá? Só que nós, seres humanos, nossa cauda atrofiou, porque a gente não utiliza mais no período da evolução, atrofiou e formou o nosso cóccix, tá? E os outros animais que necessitavam de cauda e tudo, foi evoluindo normalmente como a evolução deles manda, tá? Isso daí é a parte da anatomia comparada. Vou comparar vários reinos, vários seres vivos diferentes, né? É lógico que eu não posso comparar, nesse estudo da evolução aí da anatomia comparada, o animal com o vegetal, tá?
a gente pode até comparar a nível celular. Por quê? Nós somos eucariontes, os vegetais também são eucariontes. Nós possuímos lá membrana plasmática, núcleo citoplasma, o vegetal também, além disso, possui parede celular. Por quê? Porque o vegetal não possui osso. Então, a parede celular, para eles, dá sustentação para eles, né? Então, a gente pode comparar a nível celular. Mas anatomicamente, em relação aos órgãos, são duas estruturas totalmente diferentes, tá? Então, vamos lá. E o Aristóteles também, porque eu também já falei para vocês, ele organizou os seres vivos, aqueles que se movimentavam e tinham, como é que ele ia dando? E tinham alma, né? Eram dois seres aqui, ó, com movimento e com alma, porque eles achavam que quem se movimentava tinha alma, né? E esse daqui eram os sem movimentos, que eram os vegetais, tá? Então, na taxonomia, o primeiro estudo taxonômico que foi feito, hoje em dia a gente tem os 5 reinos, né? Mas os primeiros estudos que foi feito aí, só existiam 2 reinos. Os seres vivos com movimento e os sem movimento, tá? Com movimento, os animais aqui, até porque naquela época eles não tinham um conhecimento tão grande com as bactérias, com fungos, né? Então, eram os com movimentos, os que a gente conseguia enxergar, conseguia ver, tá? E os sem movimentos, que eram aqui as árvores, arbustos, ervas menores, né? E aqui ainda tinha, eles achavam que só os que se movimentavam que possuíam alma. Esse daqui, ó, não se movimentavam, então também não possuíam alma. Tá? Isso aí foi a primeira classificação nossa. Depois foram estudando, né? E foram vendo que existiam mais seres vivos, que não poderia ser só naquela classificação ali, tá? Aí foi criado aquilo que a gente conhece, que é aqui, ó, a hierarquia da classificação biológica, aqui, com todas essas espécies, subespécies, gêneros, isso daqui que a gente conhece até hoje, tá? Começando aqui com espécie, que é a parte mais pura, né? E terminando com espécie, começando com um reino aqui, que é o que compõe todo o planeta aqui, reinos diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Porque eu vou encerrar para poder gravar, para a gente voltar daqui a pouquinho. Certo? Vou parar aqui um pouquinho, tá? A gente já volta.